Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aqua Resumo, um podcast de notícias da Aquaculture Brasil, que te deixa sempre muito bem informado sobre tudo que movimenta o nosso setor. Eu sou o João Caran. E eu sou o Henrique Koga. Muito bom ter você com a gente em mais uma semana de muito conteúdo bacana. Ajuste o fone de ouvido, prepara aquele cafezinho, porque hoje o nosso pacotão de informações está no capricho, não é mesmo, João? Com certeza, Koga, a pauta tá recheada. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nas notícias, é hora daquele agradecimento super especial pro timaço que faz esse nosso encontro semanal acontecer. Bem lembrado, meu parceiro. O Aqua Resumo chega até você graças à parceria de peso da DSM, Farmnish, Pesca, Invi, MSD e Pato Vet. E nosso muito obrigado também vai para Fibro, Hagif, Supra e Fosfish. É com o apoio de empresas fundamentais para o desenvolvimento da nossa aquicultura que todo o conteúdo da Aquaculture Brasil é gratuito. Recado dado, João. Vamos então dar um gostinho do que vem por aí no episódio de hoje? E olha, João, a pauta de hoje está viajando o Brasil e o mundo. Tem desde fotoperíodo ideal para o crescimento da amêijoa prego, até o uso de ultrassom para descobrir o sexo de polvos lá na Patagônia. O Anuário Peixe BR 2026 traz a marca histórica de 1 milhão de toneladas da nossa piscicultura. É o marco que chama, né? E a gente ainda vai falar sobre o estresse que afeta a reprodução de robalo europeu, o impacto das mudanças climáticas mapeando os sensores térmicos dos peixes e um novo sistema de tanques que promete bombar a produtividade das carpas. E não para por aí. Tem política estadual fresquinha para a pesca e aquicultura na Bahia. Microalgas ganhando cada vez mais espaço nas rações e embalagens e uma baita novidade: neuropeptídeos substituindo antibióticos na criação do camarão branco. Além de todas essas notícias, na nossa Aquacoluna de hoje, temos a estreia de Antônia Micaeli, mandando a real pro produtor. Milagre não se compra. Saúde de peixe começa no manejo. Um verdadeiro banho de gestão e biosseguridade. E para completar o nosso vídeo curto, o José Carlos Marcos, lá da Peixópolis, vem apertar o botão da solução para falar sobre o valor agregado e a industrialização do nosso gigante nativo tambaqui. Então aumenta o som, que o Aqua Resumo só tá começando. E a gente abre a rodada de notícias de hoje com uma novidade que vem lá do outro lado do mundo, diretamente da China. Focado na produção da amêijoa prego, a ciência resolveu investigar o impacto da luz na criação desses bivalves e descobriu o fotoperíodo ideal para acelerar o crescimento deles. Pesquisadores da Zhejiang University fizeram um experimento bem bacana com iluminação controlada para entender como o ciclo de luz e a escuridão afetam o consumo de oxigênio, a alimentação e o desenvolvimento final do molusco. E o resultado é super interessante. Eles notaram que, ao encontrar essa estabilidade interna de luz, o animal gasta bem menos energia com o seu sistema imunológico e, com isso, consegue direcionar muito mais recursos para o ganho de peso e o desenvolvimento corporal. Lembra aquela tarifa pesada que os Estados Unidos haviam imposto sobre o pescado brasileiro? Pois é, o jogo virou. A Suprema Corte dos Estados Unidos acabou de intervir e considerou essas taxas ilegais. O entendimento dos ministros americanos foi de que a lei de emergência econômica de lá não permite que o presidente institua tarifas de forma unilateral. O impacto dessa decisão para a nossa aquicultura é gigante. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos compram cerca de 90% de toda a tilápia e o tambaqui que a gente exporta. Durante o período em que essas tarifas ficaram ativas, o produtor brasileiro teve que fazer malabarismo, reduziu margem de lucro e precisou caçar rotas alternativas para não perder os contratos. Mas agora, com a queda dessa barreira, a Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR, já projeta um salto de até 40% das nossas exportações logo para 2026. Antes dessa taxação, o Brasil era o quarto maior fornecedor de tilápia para os norte-americanos, e a meta agora é retomar os investimentos com força total para assumir a segunda posição nesse ranking. Ainda falta regulamentar como vai ficar a nova política tarifária de fato, mas o clima já é de retomada de crescimento. Pode deixar que a gente vai repercutir essa pauta e trazer todos os desdobramentos por aqui. E a nossa próxima parada é no universo dos peixes marinhos. Um estudo recente trouxe dados muito importantes sobre o robalo europeu, mostrando quanto o estresse afeta diretamente a reprodução dessa espécie nos sistemas de aquicultura. A gente sabe que o manejo exige cuidado, mas a pesquisa detalhou como os fatores estressantes do dia a dia nas instalações
mexem com os níveis hormonais do robalo, prejudicando o desempenho reprodutivo e a qualidade da desova. Fica aí mais um alerta fortíssimo para os produtores. Bem-estar animal não é apenas teoria, é produtividade e resultado financeiro na ponta do lápis. Garantir um ambiente tranquilo e um manejo adequado é fundamental para o sucesso das matrizes. Pesquisadores estão utilizando sensores térmicos super avançados para monitorar de perto como as variações de temperatura nas águas estão afetando a reprodução dos peixes, tanto no ambiente natural quanto em cultivos. A gente sabe que qualquer grau a mais ou a menos pode desregular completamente o relógio biológico e reprodutivo de várias espécies. Com esses biosensores, a ideia é mapear o impacto real do aquecimento global na desova e no desenvolvimento dos alevinos, trazendo dados cruciais para que a aquicultura possa se antecipar e adaptar o manejo frente a essa nova realidade climática. E por falar em tecnologia e eficiência, a nossa próxima notícia traz uma inovação daquelas para quem trabalha com carpas. Pesquisadores e engenheiros aquícolas desenvolveram um novo sistema de tanques que promete dar um salto enorme na produtividade da espécie. O grande diferencial desse modelo é a otimização do fluxo de água e a melhoria da oxigenação, o que facilita bastante o manejo diário e cria um ambiente muito mais favorável para o ganho de peso dos peixes, com um design pensado justamente para maximizar o aproveitamento de espaço e dos recursos hídricos. Os resultados já apontam para um aumento bem significativo na biomassa final. É a engenharia mostrando que sempre tem espaço para inovar e tirar o máximo de rendimento das nossas propriedades. E agora, rufem os tambores, porque a gente tem um marco histórico para celebrar na aquicultura nacional. Saiu o aguardado Anuário da Piscicultura da Peixe BR, edição 2026, e os números oficiais confirmaram o que a gente já vinha trabalhando duro para alcançar. O Brasil finalmente bateu a marca de 1 milhão de toneladas de peixes de cultivo produzidas em um único ano. É um feito gigante que consolida nosso país como uma das grandes potências globais na produção de proteína aquática. A tilápia, claro, continua sendo o grande motor, puxando boa parte desse volume, mas também nossos peixes nativos e outras espécies mostram a sua força no mercado. Esse número não é só uma estatística, é um reflexo do suor, da tecnologia, dos investimentos e do profissionalismo de cada produtor, técnico e pesquisador que faz a nossa aquicultura girar. Bora comemorar, porque o tão sonhado 1 milhão chegou! E as boas notícias continuam, mas agora com foco no desenvolvimento regional e nas políticas públicas. A Bahia acaba de dar um passo fundamental para o setor com a implementação da sua nova política estadual de pesca e aquicultura. Essa regulamentação chega em ótima hora para fortalecer os produtores baianos, trazendo um marco legal, mais claro, segurança jurídica e diretrizes focadas no fomento da atividade. A ideia é criar um ambiente de negócio mais favorável, destravando investimentos e dando suporte tanto para os pequenos produtores, pescadores artesanais, quanto para os empreendimentos de maior porte. É o tipo de organização governamental que faz toda a diferença para estruturar a cadeia produtiva, gerar emprego e colocar o Estado em uma posição ainda mais competitiva no cenário nacional. Excelente iniciativa dos baianos! E mudando um pouco da água doce para água salgada, tem novidade quente e sustentável para a carcinicultura. A busca por soluções livres de antibióticos acaba de ganhar um aliado de peso na criação do camarão branco. Pesquisadores descobriram que o uso de um neuropeptídeo específico pode atuar como um excelente substituto para tratamentos convencionais. Essa molécula tem o poder de estimular o sistema imunológico dos camarões e combater infecções de forma muito mais natural. Além de melhorar a saúde e a sobrevivência nos viveiros, essa tecnologia é um verdadeiro golaço para a segurança alimentar e para atender às exigências cada vez mais rigorosas do mercado consumidor internacional, que quer um produto limpo e sem resíduos químicos no prato. É a ciência mostrando que dá para aliar a produtividade com a responsabilidade ambiental. E por falar em inovação e sustentabilidade, João, as microalgas estão provando que são verdadeiras gigantes invisíveis. A novidade é que a aplicação desses micro-organismos está expandindo de um jeito impressionante. Além de já serem figurinhas carimbadas e super importantes na formulação de rações mais eficientes para a nossa aquicultura, elas agora estão ganhando cada vez mais espaço na indústria de alimentos para humanos. E pasmem, até na produção de embalagens biodegradáveis. É a bioeconomia na veia, transformando uma tecnologia de ponta em uma solução global
para reduzir o uso de plásticos e melhorar a pegada ambiental de diversas indústrias. Fica de olho nas microalgas, porque elas vieram para ficar e ainda vão revolucionar muita coisa no mercado. Para fechar o nosso giro de notícias de hoje, a gente traz uma tecnologia incrível aplicada de um jeito bem inusitado lá no sul do continente. Pesquisadores estão utilizando ultrassom para fazer a sexagem do polvo patagônico. Isso mesmo, a mesma tecnologia de imagem que a gente conhece tão bem já está ajudando os cientistas a descobrirem se o polvo é macho ou fêmea, de uma maneira totalmente não invasiva. Até então, identificar o sexo desses animais vivos, sem causar estresse ou algum tipo de dano, era um baita desafio. Com essa técnica do ultrassom portátil, fica muito mais fácil monitorar a maturidade reprodutiva da espécie. É um avanço fantástico que abre portas importantes tanto para a conservação na natureza, quanto para os estudos focados no cultivo comercial de cefalópodes. É a ciência garantindo o bem-estar animal e inovando na nossa aquicultura. Agora a gente vai direto para a cotação da tilápia com os números do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP e da Peixe BR, para essa semana do dia 2 de março. E o cenário dessa semana é de alta em todas as praças. No norte do Paraná, o valor da tilápia está em R$ 10,26. Oeste do Paraná, R$ 8,77. Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba, R$ 9,99. Grandes Lagos, R$ 9,66. Já na Morada Nova de Minas, R$ 9,68. E chegou aquele momento de aprofundar o conhecimento com a nossa Aquacoluna. E olha, hoje a gente tem uma estreia de peso no portal. A Antônia Micaele Pereira Salles, que é engenheira de pesca com uma bagagem incrível em piscicultura e carcinicultura no Brasil e no exterior desde 2010. Traz o texto para a coluna Tecnologias, Inovação e Sustentabilidade. O título do artigo, que vai ao ar agora no dia 3 de março, já é um baita soco no estômago. Milagres não se compra. Saúde do peixe começa no manejo. A Antônia traz uma reflexão super cirúrgica. A gente tem probióticos, vacinas e muita tecnologia à disposição, mas nada disso substitui o básico bem feito. Ela alerta que se a qualidade da água oscila, se a densidade está alta ou se o estresse sobe, o equilíbrio quebra e a conta chega de forma de doenças. E aí, não adianta correr atrás de antibióticos como se fossem soluções milagrosas, porque o uso repetido gera custos pesados e prejudica o animal. O recado dela é claro: prevenção vem antes da remediação. Saúde se constrói no chão da granja, ajustando o manejo e não comprando milagre. Para ler esse texto completíssimo, é só acessar o site da Aquaculture Brasil. E lembrando, sempre, você também pode ouvir em formato de áudio no podcast Aquacoluna, apresentado brilhantemente pela nossa querida Júlia Martim, e vale a pena conferir. E para quem gosta de ver o problema virando oportunidade, chegou a hora do nosso quadro de vídeos curtos. Hoje é dia de apertar o botão da solução. E quem vai dar o recado pra gente é o José Carlos Marcos, lá da Peixópolis, que é uma referência na produção de alivinos de espécies nativas. Ele falou de um tema essencial e que a gente precisa debater cada vez mais: o valor agregado do peixe nativo. O José traz uma visão muito bacana sobre o processo de industrialização do nosso tambaqui e como transformar essa maravilha das nossas águas em produtos de ponta para o mercado consumidor. Solta o áudio que é a dica de mestre. José, se você pudesse apertar um botão hoje para solucionar um problema da aquicultura, qual botão você apertaria? No caso do tambaqui, né, que é a nossa atividade, o botão da indústria. Está faltando a industrialização do tambaqui. A disponibilidade desse peixe hoje nos grandes mercados é pequena. Então é necessário que as pessoas tenham acesso, né? A gente acredita que havendo a disponibilidade há uma tendência do consumo aumentar. Hoje, né, todo supermercado do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil tem disponibilidade da tilápia. Isso está sendo muito positivo para o desenvolvimento da atividade ao longo da última década, né? Já o tambaqui, a indústria ainda está em desenvolvimento, mas acredito que os próximos 5, 10 anos essa realidade vai mudar. Ih, João, o episódio de hoje foi muito rápido, hein?
mas também foi uma verdadeira volta no mundo da aquicultura, com muita informação de peso para quem vive do setor no dia a dia. Koga, é isso aí, pauta rica. E para você que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigado pela audiência e pela companhia de sempre. Lembrando que todos os detalhes dessas notícias, a coluna completa da Antônia Micaeli e muito mais conteúdo técnico você encontra lá no nosso portal. Exatamente, meu amigo. É só digitar aí no navegador aquaculturebrasil.com para não perder absolutamente nada. E claro, acompanhe a gente também nas redes sociais, @aquaculturebrasil. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui, mas na semana que vem tem mais um pacotão de notícias fresquinhas para você. Valeu, pessoal! Uma excelente semana, boa produção para todo mundo e até o próximo Aqua Resumo. Um grande abraço, bons negócios e até lá!